Boa tarde! Oi, oi, oi. 18 horas em ponto, bem pontualíssimas mesmo. Oi, 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 pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Todos estão me ouvindo bem, com clareza? Tudo jóia? Boa tarde, boa noite já, praticamente, né? Tudo bem com todos? Que felicidade estar aqui com vocês nesse momento. Muito, muito, muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Podem ir entrando, vamos todos conectando na nossa live de hoje, na nossa quinta live. A gente está esperando aqui nesse momento a nossa convidada, tá? Que é a professora Maria Cláudia, que faz parte do Emílias. Então a gente está aqui esperando ela para a gente começar. Então vamos entrando. Meu nome é Thalia, será uma honra estar aqui com vocês. Eba! Boa tarde, Oi. professora Maria Cláudia. Boa tarde. Tudo Eu tô ainda jóia? meio complicada aqui com o meu celular, mas eu tô me ajeitando. Fica tranquila, Tudo fica à jóia. vontade. Tudo jóia. E você, tudo bem? Tudo jóia. Oi, pessoal, para todos, então eu vou dar as boas-vindas para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Ó, os Uhum. testes nesse momento da live. Bom, enquanto isso, enquanto a professora posiciona, então vou apresentar para vocês, para quem não me conhece, para quem não sabe o que a gente está fazendo aqui hoje. Meu nome é Thalia e eu estou aqui representando nesse momento o Meninas Digitais no Cerrado, que é o nosso projeto de extensão, pesquisa, ensino, que envolve a questão do empoderamento feminino nos ramos de ciência e tecnologia. Então, a gente vem desenvolvendo várias ações, a gente surgiu no ano de 2016, e uma das nossas ações que a gente vem fazendo nesse ano de 2020 foi justamente esse circuito de lives intitulado MDC em Casa, e a gente vem conversando com mulheres e iniciativas incríveis. E uma delas é a professora Maria Cláudia, vocês estão vendo aí embaixo, que faz parte do projeto Emílias. Então, a gente está muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando a nossa live de hoje. Para a gente é uma gratidão muito grande, tanto de vocês, nossos espectadores e espectadoras, quanto da professora Maria Cláudia, que aceitou esse nosso convite. Então, seja muito bem-vinda, tá, professora? Seja muito Muito bom, bem-vinda. Pode dar um oi obrigada. pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, É a vamos primeira vez conversar da um live, pouco. né? Pois é, a minha primeira live, na verdade, né? Eu tenho participado de podcast, mas assim, e tenho participado de lives, mas só como participante, não como alguém que está sendo entrevistada. Então, para mim, hoje é diferente. Com certeza, mas vai ser tranquilo, vai ser ótimo o nosso bate-papo. Vou só explicar a dinâmica para todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a professora Maria Cláudia, a gente vai conversar, bater uns papos aqui bem legais, conversar sobre o projeto, sobre as ações. Então, atenção, projetos parceiros que estiverem ouvindo aí do programa Meninas Digitais, a gente vai acabar falando de várias coisas interessantes, como a gente pode desenvolver ações e muitas coisas legais que a Maria Cláudia vai contar para a gente. Daí vocês podem mandar as perguntas aí, tá? No nosso bate-papo. Então a gente vai estar acompanhando, temos uma super equipe que está aí acompanhando todos vocês, para mandar para a gente as perguntas. Então perguntem que a gente vai acompanhar e depois, mais posteriormente, no final da live, a gente vai estar respondendo aqui para todos vocês. Então vai ser ótimo, ótimo, ótimo. Para começar, eu vou pedir para a professora Maria Cláudia, né, ela se apresentar, contar um pouquinho dela, o que ela faz, como que ela chegou aqui nessa live, né? E ela vai falar com vocês. Então, gente, vamos falar comecei lá, né, na graduação, certo? Eu comecei fazendo graduação em matemática, aí no meio do curso, eu fazia graduação na UniOeste, em Cascavel. E, na verdade, não tinha um curso de computação lá em Cascavel, na UniOeste. Então, tinha vontade de sair até ir para Maringá, né, ir para outro lugar para fazer computação. Mas, na época, eu não pude fazer isso. Então, eu comecei a fazer matemática, porque eu já gostava bastante de exatas, e eu pensei, olha, se vier o curso, ou se eu tiver possibilidade posteriormente, eu vou poder fazer a computação, né? E já algumas matérias eu ia cumprindo antes.
E na metade do curso de matemática, abriu o curso de informática na UniOeste, em Cascavel. Aí, pronto, né? O que eu pensei? Vou fazer o vestibular. Fiz o vestibular, consegui, passei e comecei a fazer informática, mas eu não desisti da matemática. Eu peguei e fiz os dois ao mesmo tempo, porque informática, por 2 anos, porque informática eu fazia durante o dia e a matemática à noite, né? Então ficava fácil. Durante o dia eu fazia esse curso de informática e à noite eu fazia matemática e algumas disciplinas eu consegui, né, utilizar para informática. Então dava um tempinho para mim para fazer outras coisas. Dá para aproveitar. Aí depois que eu terminei, eu já durante o curso de informática eu já era bolsista do CNPq, né? Então na época de iniciação científica. Na época eu já trabalhava com informática na educação, num projeto de uma professora da UniOeste, certo? Quando eu saí quando eu me graduei, aí me convidaram para continuar trabalhando lá no Núcleo de Inovações Tecnológicas, né, na UniOeste, com um projeto de informática na educação. Então, já nessa época, eu gostava dessa ideia, né, de criar coisas, criar programas, pensar em como poderia melhorar o ensino, né, a educação. E aí eu acabei passando no mestrado aqui em Curitiba, né, o mestrado na UFPR, então eu vim para cá. Fiz mestrado na área de engenharia de software, mais especificamente teste de software. Depois do mestrado, daí eu entrei no doutorado na Unicamp, na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, e também fiz mestrado lá na área de teste de software, né? Em engenharia de software, mais especificamente nesse tema. Depois disso, comecei a fazer um pós-doc também, e no meio entre o doutorado, né, e fazendo o pós-doc, eu passei no concurso na UTFPR. Isso aconteceu em 2010. Aí eu larguei o pós-doc, a bolsa de pós-doc, e fui para a UTFPR, né, como concursada. Mas antes também trabalhei como professora substituta, né, na UFPR e tudo mais. Aí entrei na UTFPR nessa época. E depois que eu entrei, passou mais um tempo. Eu posso continuar? Fica à vontade, com certeza, a gente quer te conhecer. Tá bom. Passado um tempo, a professora Silvia Amélia Bin, né, também entrou no meu departamento. Isso, no departamento de informática. E ela já trazia essa ideia, né, do Meninas Digitais, ela já participava, então ela trouxe a ideia da gente, vamos criar algum projeto aqui, né, que incentive as meninas. E aí a história começa. Nossa, muito bom. Para quem está assistindo aí, não entendeu muito, assim, no sentido, a gente está numa interconexão de estados, Goiás e Paraná, conversando, então pra gente é muita felicidade. E até porque o Emílias pra gente sempre foi uma referência, a gente sempre foi tiete. Eu falei pra Maria Cláudia mais cedo isso, que a gente sempre veio acompanhando, a gente conhece muito a Silvia, que você citou, e daí a gente sempre, desde o início do projeto do Meninas Digitais aqui, a gente ficava, nossa, será que um dia a gente vai chegar num projeto igual do Emílias? Então a gente sempre acompanhava, então olha esse negócio legal, a gente sempre aprendeu muito com vocês, mesmo de longe. Então eu acho que esse intercâmbio por meio dessa live, eu acho que representa muito pra gente, tá? Então eu vou começar com as perguntas, finalmente, né? Primeiro porque a nossa live tem um tema diferente, nem sei se o pessoal entendeu, né? Emílias e a pílula falante. Pra quem aí, né, tá tentando entender o que tem a ver computação com Emílias e a pílula falante, né? A gente vai contar aqui hoje para vocês. Vou começar as perguntas então. Tá, okay. Bom, o título dessa live, como eu acabei de falar, né? Então é de Emílias e a pílula falante. Ele vem fazendo uma referência, né, à própria Emília, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem uma das histórias, né, do livro de Monteiro Lobato, que é Reinações de Narizinho, e lá fala justamente, né, quando a Emília recebe a sua pílula falante, ela começa a falar. Então a boneca de pano cria vida.
E é uma homenagem, né, que desse título foi justamente ao projeto de vocês também, envolvendo a literatura, e a gente pensou, né, nessa ideia, na verdade, surgiu do nosso coordenador, o Adriano, a gente pensando no título da live, e ele, com só toda a literatura que tinha nele, pensou nessa ideia. Então, esse título é um título bem nacional, né? Então, a gente acha muito bacana essa valorização, incluindo, né, a parte da computação, né, dessa forma. E aí, vocês vêm sendo um dos projetos parceiros do Meninas Digitais, da SBC, né? Um dos projetos mais antigos que a gente tem e atuantes até hoje. Então, justamente foi uma referência, como eu comentei, para o Meninas Digitais. E eu gostaria, né, que, igual você começou a falar aí, que desse contato, quando chegou na UTFPR, que você contasse, né, sobre o surgimento do Projeto Emílias, mais dessa conexão com Meninas Digitais, porque vocês são 2013, né, que foi quando começou o projeto 2013. Aí na instituição. Sim. E quais foram as primeiras iniciativas que vocês fizeram, pensando nesse sentido de atrair as meninas, por onde vocês começaram, e como vocês estão se vendo hoje, depois de basicamente 7 anos de trajetória? Então, né, para começar a falar do Emílias, né, por que Emílias? Emílias tem justamente essa conexão com Monteiro Lobato, né? Mas por que aconteceu esse nome, né? Porque na época tinha um projeto da Unesco e um dos projetos que eles tinham se chamava Alice no País da Tecnologia, né? Aí nós pensamos, então, alguns professores que participavam no projeto na época já, né? Então, a professora Silvia, o professor Merkle e a professora Marília, eles acabaram pensando, vamos pegar um autor brasileiro, então, né? E vamos colocar lá um nome também da literatura. E aí surgiu Emílias, por quê? Porque, como você disse, né? A pílula falante, ela aprende a falar, né? Então, a ideia é dar voz às mulheres, né, a partir daí. E ela sempre fez muitas armações, né, sempre foi muito instigadora, né, e estimula a gente. Então, a gente pensou, né, Emílias, armações em beats, certo? Então, aí começou toda a história do Emílias e desse projeto. A primeira ação que o projeto fez em 2013 foi no Dia Internacional da Mulher. Então, o que nós fizemos nessa data? Nós chamamos algumas mulheres, né, para falarem, algumas mulheres do mercado e também professora, né, de outra instituição, para falar um pouco a respeito da atuação delas no mercado, como que era, se existiam algum tipo de preconceito de gênero ou não nas empresas em que elas trabalhavam ou que elas tivessem trabalhado antes, né? Então, eram engenheiras, eram mulheres da computação também, e elas vieram contar para a gente como era. Foi muito legal esse nosso primeiro encontro, né? Foi uma mesa redonda. E a partir daí, a gente começou a fazer, então, todo ano a gente tem o Dia Internacional da Mulher com Emílias, na UTFPR, aqui no campus Curitiba, né? E que nós trazemos algumas pessoas para fazermos uma mesa redonda, a gente também traz alguém para fazer uma palestra técnica para os nossos alunos, e também oficinas que a gente acaba pegando algumas parcerias, né, com outros projetos que também existem aqui em Curitiba e no país, né, de mulheres que também são do mercado, certo? E elas vêm aí, fazem oficinas, nós do projeto também fazemos. Então, todo dia 8 de março é comemorado pelo Emílias também na universidade. Além dessa data, a gente tem uma outra data que a gente sempre comemora, que é o Ada Lovelace Day, né? Então, todo ano, em outubro, a gente faz também algumas palestras, faz oficinas, e daí leva oficina para a escola nessa data também, para contar um pouco a respeito das mulheres cientistas, né? E tudo começando lá pela história da Ada, certo? Aqui a gente começou a fazer o Ada Lovelace Day tem 3 anos já, a gente fez a 3ª edição ano passado, e foi muito de vocês. A gente viu que vocês realizavam o Ada e falou, poxa, que ideia bacana, que legal.
porque a gente começou em 2016. Então a gente não conhecia Sim. muito e a gente foi aprendendo com vocês. E aí a gente realizou aqui também, já terceiro ano. E pra gente é uma felicidade. Ah, isso é muito legal. E esse ano a gente está pensando, né, em como que vai ser o ADA. E provavelmente vai ser assim, online, né? E a gente vai convidar algumas pessoas para participarem. Esse ano eu até pensei em fazer algo com os projetos mesmo, sabe? De chamar para contar as histórias, fazer algo como uma mesa redonda, com várias pessoas Uhum. falando de seus projetos. Então, acho que é uma oportunidade da gente acabar fazendo algumas coisas diferentes, né? Porque, em geral, a Sim, gente chama os palestrantes, aí eles vêm para Curitiba, né? E dessa vez a gente não pode fazer isso, né? E também eu acho sim, que esse momento é um momento que muda tudo, até para o futuro, né? Acho com que certeza. agora a gente não volta mais à mesma normalidade que nós tínhamos antes, Não há né? como voltar. A nossa normalidade vai ser diferente. Então, provavelmente, a gente vai fazer muito mais dessas lives. Sim, sim. Então, assim, é um processo de ressignificação, né? A gente, com essas lives aqui, começou muito com isso. A gente até comentou, a gente não sabia nada de como fazer live no Instagram, nunca tinha imaginado que faria uma live no Instagram. Então, começa com esse processo de ressignificação, de entender como que a gente pode se conectar e estar mais próximos. Eu acho que pra gente que vem fazendo esse circuito de lives, parece que a gente está muito perto de algumas pessoas, discutindo, entendendo, sentido que um pouco, um amor, né, algo mais caloroso, né, de compartilhar sobre essas ações e tudo aquilo que inspira muita gente. Com certeza, pra gente Verdade. é muito bom. E só uma pergunta que eu fiquei aqui com dúvida, assim, como que era a questão do cenário, tipo, de questão de mulheres lá na UTFPR, em relação aos cursos, né? Vocês começaram a fazer, tipo, geralmente tinham poucas meninas, era mais ou menos essa história? Em relação aos cursos, às turmas, sim. Sim, na verdade ainda é assim, né? A gente tem uma entrada muito pequena de mulheres. Sim, Em geral, lá aqui dos também. 44 entram 5, né? Ou 7, eu acho que o nosso máximo chega a 7. E nos dois cursos, que a gente tem o curso de engenharia de computação, né, e também tem o curso de sistemas de informação. Então, nos dois cursos, a entrada é baixa de mulheres, e aí também vem a ideia do Emílias para, além de fazer algo fora, né, para mostrar e motivar outras mulheres a entrarem nessa área, a gente também faz algumas ações dentro da universidade, né, internas, para fazer com que essas meninas que estão lá se sintam mais fortes e continuem, né? Então, uma das ações que a gente vinha fazendo bastante era a chamada de chafé, que é chá com café, né? E bolachinhas e tudo mais. E daí a gente chamava as meninas para conversar a respeito de algum tema, né? Então, nós fazíamos isso até o ano passado. Esse ano a gente não conseguiu fazer nenhum chafé, e a gente pensou até em mudar um pouco o formato, né, esse ano, mas aí não deu Fazer de tempo de casa, fazer. cada um com seu café. É bem isso. Agora, estava falando disso, né? A gente podia fazer um encontro virtual, então, né? Com as meninas. Mas ainda não conseguimos, assim, chegar no encontro. Mas a gente tem pedido, sabe? Isso que é interessante, porque Ah, que bom! tem gente pedindo que a gente faça algo desse tipo, né? Então, acho que Isso ainda vai mostra acontecer. muito, né, a importância do projeto nessas coisas, né? Quando elas mostram esses pedidos, a importância que o projeto tem é muito disso, né? Elas se sentem confortáveis e querem que as ações aconteçam mesmo nesse momento, né? Sim, o Emílias, ele é bem reconhecido na UTFPR também, né, como um todo, porque nós somos 13 campos aqui no Uou. Paraná, né? Então, tem o de Curitiba e temos em várias cidades aí do interior. E em todas as cidades, em todos os campos, nós somos bem reconhecidas, sabe? Então, quer dizer, falou no Emílias, as pessoas já sabem, já ouviram falar alguma vez, e isso é muito legal. E o projeto, então, ele foi evoluindo, né? Inicialmente a gente tinha o projeto Emílias, mais dentro do departamento, né? Então fazíamos algumas ações. Aí em 2013 também surgiu um edital do CNPq e o projeto Emílias foi contemplado.
Aí, a partir dali, a gente começou a ter as ações com as escolas também, né? Inclusive, na época, daí tinha Uhum, bolsista na escola, tinha um professor lá que era responsável pelo projeto, que também recebia a bolsa, né? Da mesma forma que foi uhum, feito agora, o último, né, do CNPq. Então, sim. nós ficamos um ano com essa bolsa, e daí nós tínhamos bolsa também para uma graduanda, mas depois disso, a gente não tinha mais bolsa, então contávamos só com voluntários, né? Então, nossos estudantes eram voluntários no projeto. Aí, o que nós fizemos, então? Então, vamos começar com um projeto de extensão na universidade, porque aí a gente acaba conseguindo Uma bolsistas, bolsa, né? né? É, uma Sim. bolsa. Só que o Emílias, ele foi crescendo de uma forma que nós fomos, então, convidados a nos tornarmos um programa, na verdade, né? Então, hoje o Emílias não é mais um projeto, ele é um programa, e ele tem 3 projetos que estão aí junto com o Emílias, né? Que seria o Emílias nas escolas, o Emílias Podcast e o Emílias Programando. Então, nós temos 3 projetos e cada um desses projetos tem um coordenador. Eu sou coordenadora do programa, né, e do Emílias Uhum. Oficinas nas Escolas. Hoje, né, estou coordenadora. E daí nós temos o professor Adolfo, que ele é coordenador do podcast, né, e também coordenador do Emílias Programando. Então, a gente conseguiu, com esses 3 projetos, 3 bolsistas. Então, hoje nós temos 3 bolsistas, até acredito que setembro, outubro. Depois disso, a gente já muda, né, a configuração. Você comentou Mas, da questão do Emílias. Desculpa te cortar, se não, tiver alguma pode coisa para falar. falar. Não, pode falar. Bom, você comentou do Emílias Podcast, que é uma das coisas que a gente é apaixonada, inclusive. E eu acho que muito nesse momento, eu estava lendo a questão das pesquisas, né, de como fazer podcast, subiram muito no Google, porque todo mundo está querendo uma forma de conversar, de falar. E eu acho que a Pílula Falante, eu acho que se liga, inclusive, com podcast, não é mesmo? Da Sim. gente falar, da gente conversar, de contar histórias e de como a gente pode pensar, né? Conhecer mulheres da computação, que para que a gente possa entender as motivações, eu acho que vocês falam muito, né? Para entender suas motivações, dificuldades e desafios, e mostrar um caminho para que outras mulheres também possam fazer história na computação, né? Então, eu queria saber como que surgiu essa ideia do podcast, porque eu acho que vocês são se não for o único, ou um dos projetos parceiros da SBC que fazem podcasts hoje. E como que surgiu essa história do podcast? Como que vocês pensaram, poxa, o que a gente vai fazer? O que vocês usam para gravar os podcasts? Onde que vocês faziam? O que aconteceu? Né? Mudou alguma coisa em relação aos dias de hoje? Né? Como que é a infraestrutura? Conta um pouquinho como que surgiu. Uhum. Então, o podcast ele surgiu no ano passado, né? Com o professor Adolfo. Nós nos reunimos para pensar quais projetos, né? O que nós podemos fazer para o Emílias, vamos dizer assim, ter um up, né? Porque até então a Uhum. gente continuava somente com as oficinas e as palestras. E aí o professor Adolfo veio com a ideia, vamos fazer um podcast, né? E vamos fazer esse podcast para chamar mulheres, então, da computação, do mercado, para falar a respeito da trajetória delas e como é também, né? Como elas são recebidas nas equipes, nos times, né? Então, nós resolvemos iniciar esse podcast e foi muito legal, uma ação bem positiva que o Emílias fez, porque foi bem recebida, né? E hoje eu vejo Sim. que tem muito mais, vamos dizer assim, podcast por aí, né? Inclusive de projetos com meninas, né? E falando de computação. E é bem legal de você ver que isso está acontecendo, né? Mas assim, aí nós começamos com o podcast e a ideia é que tivesse um por mês, né? Então, Uhum. nós pensamos que com 12 episódios estaria ótimo, né? Mas o que aconteceu no final? Nós começamos no ano passado até que, acho que foi mais ou menos isso, um por mês, né? E só que a partir desse ano, a gente começou a gravar toda semana, na verdade,
sabe? Toda semana a gente faz uma gravação com alguma mulher que esteja ligada à área de computação, né? Então, inicialmente a gente falava, vamos fazer com as mulheres que estão no mercado, né? Não pensando somente na academia, certo? Mas a gente também faz com docentes, né, das universidades, e com pessoas que estão fazendo, de repente, um doutorado, que tem uma história legal, que liga a computação com algum outro assunto, com outra área, né? Então, a gente fez recentemente com a Ana Valesca, né? Que ela liga o que? Ela associa o direito à computação. Sim. Então, isso é muito legal, né? Então, nós começamos a encontrar outras pessoas para conversar um pouco a respeito de computação e de como é esse mercado, certo? Como acontece isso, né? Vamos dizer, como que vocês selecionam essas pessoas, né? A gente pode pensar, na verdade, é assim, algumas pessoas elas acabam sendo indicadas porque, como você disse, né? A gente acaba formando uma rede quando a gente faz esse tipo de ação, né? Como agora, fazendo live e fazendo podcast, e aí as pessoas começam a conversar com a gente a respeito, você começa a olhar no LinkedIn, então quem faz esse tipo de seleção em geral e que entra em contato é o professor Adolfo, certo? E ele acaba vendo no LinkedIn, ele vai de uma pessoa para outra, né? Porque alguém indica. Então, nossos alunos e egressos da graduação, egressos do mestrado, porque a gente, no departamento de informática, a gente também tem o mestrado, né, em computação aplicada. Então, a gente acaba conseguindo, sabe, fazer algumas conexões e vem as indicações. Aí, é claro, vai adiante, né, com as pessoas, os convites. Algumas pessoas aceitam, outras não, né, algumas demoram a responder, mas a gente tem conseguido fazer bastante. Veja que essa semana será publicado, né, ou divulgado, o 20º podcast do Emílias. Então, nós pensávamos em um por mês. Né? 12. Nós Era 12, já aí, temos 20. Isso, já temos 20. Então, isso é muito legal de ver. Outra coisa que você falou a respeito da infraestrutura, né? Então, anteriormente, nós utilizávamos um estúdio na UTFPR mesmo, porque a UTFPR tem lá um estúdio para rádio, para outras ações, né? Nossa, então, que bacana, hein? É bem bacana. E daí, quando a gente pensou em fazer o podcast, aí eu disse para o Adolfo, Adolfo, eu acho que a gente tem condições de utilizar um estúdio que tem aqui, né, na própria UTFPR. Daí ele foi atrás, conseguiu, é fácil, até relativamente fácil, né, marcar horário e utilizar. Então, a gente começou assim, lá na UTFPR, as convidadas, né, as entrevistadas iam até lá, e era gravado o podcast. Mas aí surgiu esse momento de distanciamento social, né? Então, nós precisamos nos reinventar. Então, agora a gente faz, cada um de sua casa, a gente grava utilizando o Google Meet, né? Porque a gente tem essa possibilidade, até por causa da UTFPR. E depois utiliza alguns outros programas lá para fazer a edição, né, a parte de voz. Então, até o Adolfo me falou aí de alguns programas que são utilizados, né? Então, acaba utilizando para o YouTube, fazer a gravação no YouTube, né? Também o Caden Live, o Readliner, então tem alguns programas aí que ele acaba utilizando, mas todas essas ferramentas são gratuitas, isso que é legal, né? E algumas também são de código aberto, código livre, né? São gratuitas, de código livre. Então, acho que isso também é importante que a gente faça quando vai realizar essas ações, né? Fica mais fácil. Sim, com certeza. E eu acho que muito bacana, o Adolfo tá mandando aí pra gente na live, pra quem quiser, né, criar o seu podcast
Então, quem quiser, tipo, ter interesse, eu acho que essa experiência de vocês, ela ajuda e ela acrescenta muito, né? Para que outras pessoas, outras conversas, eu acho muito bacana a ideia do podcast. Inclusive, eu acho excelente a parte da diversidade. Então, tipo assim, hoje a gente está conversando com alguém que está no mercado de trabalho, a gente está conversando com alguém que está na academia. Então, existem perfis diferentes das meninas, né, que estão ali cursando graduação relacionada com informática. E quando você está cursando essa graduação, às vezes você não sabe se você vai para o mercado direto, se você vai para a academia. E com esses perfis femininos, né, que a gente vai ouvindo, a gente pode pensar, nossa, eu acho que é isso que eu quero. Então, eu acho que é muito bacana a ideia do podcast para elas ouvirem ter esse contato. Eu acho que realmente é muito bacana. E algo que a gente faz também, né, é privilegiar as nossas egressas. Então, a gente chama algumas alunas também, que foram nossas alunas, para falar de como está hoje, né, a vida profissional delas, como foi no mercado. Então, é bem interessante você conseguir participar de alguma forma, né, da evolução dessas nossas ex-alunas. Nossa, com certeza. E também de algumas que ainda estão na graduação, que tem histórias legais para contar, sabe? Já tem uma certa trajetória na computação, ou participa de algum tipo de projeto interessante, para contar para as outras, olha, né, isso é bem legal e você pode fazer, né? Porque o mais importante é isso, que você acredite que você pode fazer. E algumas pessoas, às vezes, não acreditam, né? Nesse contexto, eu vou perguntar, então, para vocês, tipo, qual foi a maior dificuldade, então, para manter esses podcasts, né? Dada essa questão da pandemia, ou, por exemplo, esse contato com as mulheres agora, como que se tornou diferente? Ou vocês, no início, vocês acham, às vezes, tinham dificuldade de que as mulheres pudessem ir até o campus da UTFPR? E, tipo assim, como que é o alcance que vocês vêm conseguindo com esse podcast? Como que tá essa visão, assim, de onde vocês estão conseguindo atingir? Como que vocês veem a importância dessas atividades? O podcast, para mim, é um exemplo claro de uma forma de divulgação científica que a gente pode fazer, que a gente pode atingir a comunidade, que a gente pode atingir outras pessoas externamente do campus, né, de onde a gente está trabalhando. Ainda mais quando a gente está ressignificando esses processos, né? Como que você acha? Qual foi a maior dificuldade e os bons frutos que vocês vêm colhendo com o podcast? Olha, eu acho que em termos de dificuldade, inicialmente, talvez se reinventar, né, e pensar em como que eu vou fazer agora, né? Então, quais são as ferramentas que eu posso utilizar e que fique melhor para desenvolver, né, para poder elaborar esses podcasts. Mas, assim, não vejo, assim, uma dificuldade enorme, né, no que foi feito e no que tem sido feito. Certo? Com relação, você me perguntou qual é o impacto, a extensão, né, desses podcasts. Então, nós temos alguns números, né? Por exemplo, no Anchor, nós temos 948 execuções. Então, em média, são 48 pessoas escutando cada um dos episódios, certo? Nossa, isso é muito bacana. É muito legal. Então, e ele não está só ali, né? A gente também coloca no YouTube os episódios, né? Então, Spotify. Até agora a gente no Spotify, a gente tem 215 seguidores no Twitter, no Instagram 333, 1.312 curtidas no Facebook. Então, a gente tem alguns números que mostram que está tendo bastante repercussão, né? Que tem bastante visualização. E isso é bem importante para nós. Nossa, com certeza. Eu acho que esses números são indicativos de pessoas que querem compartilhar, né? Eu acho que isso que você falou, imagine, se 50 pessoas ouvirem um podcast, né, relacionado, sim, 50 pessoas são impactadas, que podem impactar cada uma delas mais 50 pessoas e assim sucessivamente. Eu acho que é algo realmente incrível que a gente pode fazer, o alcance, a ampliação, né? Eu acho que é muito da ideia também dessas lives, né? Outras pessoas, então eu posso ouvir o Emílias, eu ouço daqui de casa. Então, esses aspectos também muito se diz, né? A gente precisa de números para mostrar o que a gente está fazendo, qual que é o alcance das projeções dos projetos que a gente vem desenvolvendo, né? Então, eu acho que isso é, nossa, extremamente marcante. Só uma coisa que eu queria perguntar, por exemplo, como eu comentei, né, das mulheres, que elas tem tanto na academia, tanto no mercado,
Como que você vê a importância de falar, né, desses dois papéis, desses dois cenários, né, sobre como motivar mulheres? Como que você vê também a questão, para a gente comentar aqui, sobre a questão da desigualdade de gênero, inclusive nesses dois âmbitos, né? Como que você, se tem diferenças, né? Quais são as diferenças que a gente tem entre os relatos, entre o que você já presenciou, sobre né, academia, mercado, como que as meninas, quando elas estão saindo aí dos cursos, né, da UFPR, como que elas se sentem, né, dentre essa expectativa? Então, a gente ouve bastante relatos, né? Tem, inclusive, nesses eventos que a gente faz, sempre a gente abre um espaço para perguntas ou para que as pessoas façam seus comentários, né? Porque, na verdade, é uma discussão. Então, existe, né, algum preconceito, sim, ainda, apesar de que, hoje em dia, já existe algo que, vamos dizer assim, existem políticas nas empresas, né? Principalmente as grandes empresas, elas têm tentado mudar essa cultura, né, dos seus empregados. Então, eu acho que isso tem acontecido já e o movimento é bem grande. Nós somos também, vamos dizer assim, parceiros com algumas empresas, né? Então, eles chegam a nós, muitas vezes, né, para falar a respeito disso, e daí já conta que tem um departamento que faz justamente esse tipo de ação com as mulheres, né? E também com os homens, então eles fazem workshops, e isso é muito interessante. Então, quer dizer, eu acho que já mudou bastante, porque a gente vê que existe essa preocupação nas empresas hoje, o que antes não tinha, né? E com relação à academia, bom, às vezes a gente conversa com algumas mulheres, né, no podcast, e algumas dizem que não percebiam, né, esse tipo de ação de professores, né, de docentes, homens, em sala de aula, certo? Mas que daí o que acontece? Que conversando com outras pessoas, elas acabam percebendo que sim, que acontecia alguma coisa, né? Mas que aquilo parecia normal. Então, na época, né, não fazia diferença, vamos dizer assim. Então, hoje, a gente tem uma juventude bem diferente, né, da nossa. Sim. Então, faz com que as pessoas percebam mais, estejam mais ligadas nesses detalhes, né, que são importantes, sim, porque não é justo que você separe as pessoas, né, nem por gênero, né, qualquer que seja, nem pelo tom da pele, né, nem pela idade, né. Então, eu acho que é bem importante que a gente vá criando uma cultura diferente, né? Sim. O que tem acontecido. E eu vejo isso dentro da universidade também, sabe? Então, na universidade, a gente percebe que existem alguns momentos, né? Vamos dizer assim, em uma reunião, por exemplo, muitas vezes a mulher tem mais dificuldade de começar uma fala do que um homem, né? E isso já demonstra um aspecto de que existem diferenças, né? E mesmo que a mulher seja a chefe, certo? E às vezes a mulher, relatos também de algumas meninas, né, e mulheres que trabalham no mercado, que às vezes a mulher dá uma ideia e as pessoas ficam assim, né, pensando, será que vai dar certo, né? Aí vem o João e fala a mesma coisa que a Maria falou, é aplaudido. Que maravilha, é aplaudido e vai dar certo. Então, quer dizer, nesses pequenos movimentos, a gente percebe que ainda existe, sim, algum preconceito de gênero, né? Mas que, claro, as coisas estão caminhando para mudarem, né? E isso é importante, sabe?
Eu acredito muito nesse poder que a gente tem de ressignificar gerações. Eu acredito que o Meninas Digitais, de uma forma assim, ele vai transformar, ele vem transformando as próximas gerações, o futuro de quem está construindo computação e de quem está na sociedade de uma forma geral. Então, esses pequenos detalhes, eles passam a ser percebidos, eles passam a não ser mais tolerados da forma que eles eram tolerados. Então, a gente veio desconstruindo barreiras, impondo a nossa voz no sentido de mostrar a coletividade, a diversidade, e o quanto mais a gente poder fazer essas ações e mostrar para as meninas, né, isso não é normal, vocês têm que falar, vocês podem fazer tal coisa, então eu acho que isso que a gente consegue transformar, então eu acho que é muito, muito, muito bacana. Vou te fazer uma outra pergunta, né, a gente tá aqui, a gente já fez 40 minutos de live, a gente nem percebe, né, conversando aqui, ainda mais um bate-papo tão caloroso, muito rápido. Vou te perguntar, você comentou mais cedo já, Maria Cláudia, que você é graduada em matemática e fez tudo junto, né? Junto e misturado, eu imagino. Que deve ter sido uma experiência e tanto, com certeza. E numa outra live que a gente fez, acabou surgindo uma discussão que foi sobre que muitas vezes, né, a matemática ela é colocada como uma das... Dizem, né, que a matemática ela é colocada como uma das principais causas que afastam as meninas da computação, que elas têm medo das disciplinas que são ditas como difíceis, porque há um estereótipo, a disciplina tal é muito difícil, tal é muito difícil, e principalmente relacionado com a matemática. E dizem, né, que isso acaba deixando com que as meninas, elas, não vou fazer computação, tem muita matemática, então isso pode muitas vezes afastar. Contudo, entretanto, todavia, nos cursos, né, de matemática, né, relacionados, o número de ingressantes do sexo feminino, ele é maior do que na computação. Isso se reflete até mesmo na pós-graduação. Existem uns dados bem legais que é do Nexo, que compilou, né, dados do CNPq, que na computação, na área de ciências exatas, a gente tem o menor número de mestres e doutores, consecutivamente. Então, isso é uma situação que vem acontecendo. E aí eu queria falar contigo, como que você vê essa questão, você como da matemática, da computação, que outras influências elas podem existir para criar essa ideia, né? Que, já que elas dizem por conta da matemática, mas a gente tem mais meninas na matemática, se seria questões culturais, como que é a questão, às vezes, no mercado de trabalho, e às vezes há alguma, né, essa sensação, esse preconceito, e como tudo isso para você se relaciona, e como que você vê a importância do Emílias nesse processo. Então, assim, vou falar um pouco da minha experiência também, né, em termos de pessoa que fez graduação, né, e que tinha 2 turmas, então, e como eram essas turmas. Então, nas 2 turmas entraram 40 pessoas, né, 40 estudantes. O que acontece é que nas 2 turmas a gente finalizou com 10. E a diferença foi que na turma de matemática, nós tínhamos somente um homem entre os formandos. Entre as formandas, a gente pode dizer até, né? Só um. E já na turma de computação, nós tínhamos 4 mulheres e 6 homens, né? Então, tinha menos, mas até que estava mais ou menos equilibrado, né? Então, mas sim, com certeza, na computação, tinha menos desde o início, né? Só que algumas foram até o fim. E na matemática, tinha mais mulher desde o início, né? Então, existe sim uma certa diferença. E esses dias eu estava conversando, acho que até em um dos podcasts, com uma professora, né? E ela comentou o seguinte, que as meninas fazem a matemática, a graduação, até a licenciatura, né? E a continuidade, né, a continuação para o bacharelado, aí são os homens que fazem, sabe? Que continuam, que dão continuidade. Então, existe algo aí, a gente não sabe dizer exatamente o que, né? Mas dá a impressão de que as mulheres, elas fazem a matemática para seguir uma carreira de professora, né? Em geral, do ensino médio, né?
Mas a gente tem bastante mulher num departamento de matemática, a gente percebe que tem bastante mulher, e hoje em dia, nos departamentos de computação, também tem um número maior de mulheres, né? Acho que não é assim, a maior parte do departamento é homem e tem lá só uma mulher, não. As mulheres estão entrando mais nos departamentos de computação, das universidades também. Eu acho que isso é algo importante, porque são os exemplos que fazem com que as meninas venham também, né? Agora, com relação ao Emílias, você perguntou, né, como que eu vejo a atuação e a influência do Emílias. Eu acredito que influencia bastante, sabe? A gente tem trabalhado com escolas, algumas vezes a gente faz uma ou duas palestras na escola, ou faz uma palestra, uma oficina, né? E a gente percebe que as meninas, elas não têm, assim, o entendimento do que é a computação, né? E do que elas podem fazer depois. Então, o que nós fazemos é mostrar que existem várias possibilidades dentro dessa área, né? Você não precisa ser somente uma programadora, né? Você pode ser uma analista, né? Uma analista de teste. Você pode ser participar lá do momento de ideação, né, do programa. Então, quer dizer, você tem várias oportunidades ali dentro, né? Inclusive na área de design, daí, né? De interação com o computador. Então, quer dizer, existe uma vasta possibilidade e, além disso, a computação, ela está aí para auxiliar em vários outros setores. Então, vamos dizer, você gosta também de medicina, né? Você gosta de biologia, você pode desenvolver pensando nisto. Então, acho que isso é legal, sabe? Você perceber que a pessoa que faz computação, ela pode ir lá trabalhar numa empresa que desenvolve carros, né? Numa montadora. Porque ela Eu tem acho que espaço. o que é muito bacana como que a gente consegue transitar na nossa área por todas as áreas de conhecimento. Então, a gente tem essa versatilidade e muitas vezes a gente escuta, eu já escutei isso, né, que na nossa área você só vai pra frente se você souber programar. Então, existe esse tchan, assim, que às vezes as meninas entram nos cursos e já é difícil a permanência delas e às vezes fica estereotipado que só se você souber programação que você pode ter uma carreira. Mas há dezenas de áreas, né? Então, quando a gente faz projetos como Emília, como Meninas Digitais no Cerrado, a gente acaba mostrando que elas podem, e além de poder, que não é só aquela área que dizem que é a mais reconhecida, que dizem, né? Então, existem diversos lugares para que as meninas elas possam se reconhecer. Eu acho que é isso que é bacana, se reconhecer junto da biologia com a computação, a gente reconhecer junto da química com a computação. Então, como que a gente... E eu acho que isso que a gente vai transformando para as próximas gerações mesmo. Então, é mais ou menos nesse contexto. Estamos Isso quase é muito acabando legal, aqui. isso é motivador para nós também, né? Isso que é interessante. Cada vez que você chega numa escola e você conversa com algumas meninas e percebe que o olhinho dela brilhou, né? Pela computação, é muito legal. O coraçãozinho fica quentinho. Algo interessante que aconteceu conosco, né? Numa das escolas que a gente foi ano passado, foi que nós estávamos trabalhando num laboratório. E no laboratório tinham vários cientistas, né, na parede, sabe? Que eles fizeram os trabalhos deles e daí colocaram os cientistas na parede. Daí a gente perguntou para eles, para elas, né, se elas tinham percebido que não tinha uma mulher. Né? Nossa. Não tinha uma mulher. Então, será que não seria interessante elas perguntarem para o professor delas, né? Será que não tem mulheres também que a gente possa, né, colocar aqui? Porque existem, a gente falou, né? Sim. Então, quer dizer, a gente leva isso para elas, né? Elas pensarem nisso também. Porque, em geral, é assim, a ciência e o homem, né? E a gente vê quantas cientistas mulheres importantes que fazem tanto, né? Pela ciência, pela humanidade, tantas descobertas que geraram outros materiais e que daí puderam ser aproveitados e adaptados por homens também e por outras mulheres. Então, acho que isso é importante o que a gente faz, né?
Quando a gente Com leva certeza. isso para essas meninas. Então, faz com que elas fiquem motivadas. Isso é legal. Sim, uma das vertentes do Meninas Digitais no Cerrado é justamente recontar essa história da computação. A gente faz muito isso, colocando, né, as mulheres que estiveram ali, que muitas vezes elas não são comentadas, né? Então a gente fala muito disso, fala de todas elas. E de tentar, né, todas, porque são muitas e às vezes a gente não conhece. Mas eu vou passar então para as perguntas, porque a gente está quase acabando, faltam 10 minutos. Tem 2 perguntas aqui. Deixa eu fazer a primeira, que é a pergunta da Karen. Karen foi a nossa primeira entrevistada. Um super beijo para essa mulher que me inspira, inclusive, que faz parte do programa. Ela perguntou que qual foi o maior desafio que o Emílias já enfrentou nesses 7 anos? Pensando em trajetória, são 7 anos de projeto. Qual foi o maior desafio que vocês já passaram? Eu acho que existem vários desafios, né? Mas um deles que acho que posso citar, né? É dentro do nosso próprio departamento, sabe? Não sei se vocês, professoras, também já sentiram isso, né? Então, inicialmente, o Emílias, ele foi criado por algumas pessoas, por algumas mulheres, né? Do departamento, junto com o professor também. Só que a gente não sentiu logo de início, sabe, aquele incentivo, aquele apoio de todo o departamento. Então foi um caminho. Isso aconteceu aqui também. Foi algo que a gente foi realizando, subindo um degrau de cada vez. E hoje eu percebo que outros professores vêm conversar com a gente sobre o Emílias, né? Então, outras pessoas, a gente conseguiu, vamos dizer assim, atingir outros docentes no nosso departamento que antes até imaginavam que nada daquilo existia ou acontecia, né? E isso é muito legal. Foi um grande desafio e eu acho que esse é um grande desafio sempre para nós. E nesse contexto teve outra, assim, pensando se a gente pensa, de trazer as pessoas. A gente começa muito, no início aqui também foi essa sensação, né? Que a gente vai pensando como que a gente pode atrair, no início parece que chama atenção e o pessoal não sabe como, né? Mas depois a gente acaba se firmando como coletivo de referência, de apoio para outras mulheres. Eu acho que aqui, pelo menos aqui, a gente vem, né, junto com as meninas que nos assistem, com todas as pessoas, a gente veio acabando se mostrando para as pessoas de outros cursos, como, por exemplo, agronomia, ciências biológicas, para mostrar da importância que a gente está ali, que as mulheres elas estão ali conectadas, unidas, questão de empatia, sororidade e várias coisas, né? E é legal também dizer. Pode falar. Eu vou te atrapalhar um pouquinho. Não, e é legal sim, dizer tranquila. também que no fim, quando a gente faz os eventos, não vem só o pessoal da computação, né? Vem gente dos outros cursos também, e isso é muito legal. Daí as meninas dizem assim, nossa, no nosso curso não tem algo assim, deveria ter. Adoramos, né? Daí a gente diz, não, mas vocês podem participar aqui, né? Não é exclusivo, né? Como não é exclusivo para mulheres, né? A gente também chama os meninos, os homens para participarem, porque senão, se for só um evento feminino, a gente não vai conseguir atingir ninguém para mudar a cultura. Nós precisamos deles para mudar, né? Não são só as mulheres que vão mudar. Sim, com certeza. E eu acho que é partindo desse pressuposto para que a gente consiga mostrar para todos nesse âmbito da coletividade e que a gente possa trabalhar juntos, né? Então eu acho que essa questão de você mostrar para os outros cursos, as meninas se sentem também muito mais à vontade. Eu acho que o que a gente consegue fazer mesmo com, não tem no meu curso, mas vocês são tão legais, a gente vai mostrando no coletivo e conectando as áreas de conhecimento. Então, acho que assim a gente consegue levar o programa, a computação e tornar todos, né, desde professores também, no nosso caso aqui também tem técnicos administrativos, todas as pessoas acabam se conectando num todo um contexto para poder falar de tudo isso. Última pergunta, para terminar aqui, porque já é 18h53. Sim. O Rodrigo, a gente estava falando naquela hora sobre a carreira de computação, sobre os estereótipos que a gente tem. Ele perguntou sobre, quando eu falei de programação e quando você comentou sobre as áreas de conhecimento, né? Se não seria o estereótipo que criaram para a informática, que fazem com que haja essa caixinha dividida. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Rodrigo? Se estiver aí ouvindo. E eu acredito que foi criado em algum momento, mas o interessante é a gente perceber que no início tinha mais mulheres, né?
do que homens nessa área. Então, se a gente vê lá a primeira turma, se não me engano, da USP, a foto tem mulheres. Icônica. Então. E depois isso começou a acontecer, né? E eu não sei exatamente em que momento que tudo mudou, mas com certeza foi algo cultural, do tipo que a mulher, desde uma certa época, né, ela servia para algumas coisas e para outras não, né? Ah, não vai encher sua cabecinha com essas continhas, que isso daí não é para você, né? Então, coisas que às vezes vêm da própria família, a forma como vê, né, a mulher e qual pode ser a sua atuação dentro dessa nossa sociedade. Né? Mas eu acho que também isso vem mudando muito, né? Sim, infelizmente. Vem já lá na infância, quando você já não dá mais sua boneca para sua filha, você também dá um Lego para ela, né? Ela já começa a utilizar o computador para criar os programas, utilizando o Scratch, por exemplo. Então, tudo isso vai modificando essa infância e vai fazendo com que a juventude ache que tudo isso vai ser mais normal, simples, né? Parte da realidade deles. Diferente de quem está hoje, de repente, né, no ensino médio, que a gente tem ido às escolas e vendo que não é bem assim, que muitas delas querem fazer aqueles cursos que são ditos femininos, né? De Como cuidado, pedagogia, isso. enfermagem, né? Mas também muitas não pensam em medicina, porque é mais difícil, daí vai fazer enfermagem, né? Então, acho que isso vai mudar bastante ainda. Nesse contexto aí, eu acho que a gente já está encerrando, a gente já tem que despedir aqui, Sim. né? Já estamos aqui os 5 minutos restantes, mas só comentando, né? O pessoal, a gente vê muito em alguns estudos falando que quando a profissão de computação, por exemplo, na programação, quando passou a ser valorizado, então houve uma inversão, né? Antigamente pensava só em construir, vamos só construir o ENIAC, por exemplo. Então, os engenheiros que eram os famosos. Era só e o aí, hardware, né? O importante. Então, entra muito nesses contextos. Mas, isso é assunto para outra conversa. Eu vou pedir para você, Maria Cláudia, contar para a gente, falar um pouquinho do projeto, só falar assim, despedir, falar para ouvir o podcast, faça o seu merchan aí, sua propaganda. Bom, espero que vocês ouçam, né, esses podcasts que estão aí. E que a gente consiga nos encontrar também em outros momentos, né, para conversar sobre o projeto, sobre as meninas nessa área tão importante. E que as meninas realmente percebam, né, com essas nossas conversas, com o podcast, com as atuações de tantos projetos, porque hoje a gente vê o Meninas Digitais, né, da SBC, tem tantos projetos parceiros, o que era antes, começou lá com pouquíssimos, hoje nós temos vários. Então, quer dizer que essas ideias, elas estão em todos os nossos estados, né? Isso é muito legal de ver. Então, nós vamos ter aí algumas meninas a mais na computação nos próximos anos. Eu acredito nisso. Que assim seja. Nós que agradecemos. Para mim foi um prazer conversar com você, Maria Cláudia, em nome de todo o projeto, de todo mundo que está assistindo. Gente, muito obrigada por todos, por ter aceitado o convite. Vocês, né, fazem desses momentos uma troca de conexões e aquecem o coraçãozinho para que a gente fique mais feliz, mais animado e acredite na transformação do mundo, mesmo em meio a tanta coisa que vem acontecendo. Muito obrigada, gente. Acompanhem. Segunda que vem tem mais live, então acompanhe nossas redes sociais, do nosso projeto, do Projeto das Emílias. Sigam ambos os projetos e a gente se encontra, tá? Isso mesmo. Um grande beijo. Tchau, e até mais. Obrigada, gente. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.